Você já deve ter visto na internet um meme mostrando que a verdadeira conexão que existe na eletricidade é entre a tomada e o plug. Nesse sentido, dois plugs ou duas tomadas não teriam como se encaixar. O objetivo desta imagem é sugerir que as relações homossexuais seriam contrárias às leis da natureza, e que afirmar isso não seria fobia, mas simplesmente ciência. Mas será que esse pensamento faz sentido? Vamos conversar sobre isso? Se quisermos compreender se essa ideia se sustenta, antes precisamos entender um pouco da história da construção da homofobia. E nesse sentido, não tem como não começarmos pela Bíblia, Romanos 1, 26 e 27. É lá que está escrito que a homossexualidade seria antinatural. Em função disso, durante muito tempo, acreditou-se fielmente que este tipo de sexualidade seria contrária a uma espécie de legislação divina ou da natureza. Naqueles tempos, o objetivo primordial da sexualidade era a reprodução. E se você não reproduz, logo você está fora da natureza. O problema é que, conforme os estudos científicos avançaram, verificou-se que há muita homossexualidade no reino animal, masturbação, casais homoafetivos e até animais que trocam de sexo. A variabilidade de gênero e sexualidade já foram identificadas em mais de 400 espécies da natureza, ao passo que a homofobia só existe em uma. Aliás, aqui cabe um adendo. Nada é mais contrário à própria natureza do que o celibato e a abstinência sexual pregada em tantas igrejas. Mas mesmo assim, animais praticam incesto, canibalismo, parricídio, roubam alimentos uns dos outros, etc. A verdade é que a ética ou a moralidade de um comportamento não deve ser avaliada em função dele ser natural ou antinatural, porque isso simplesmente não faz sentido algum. A natureza em si é irrelevante a padrões humanos de comportamento. Então, com o tempo, falar que a homossexualidade era antinatural ficou um pensamento meio constrangedor e idiota. Além disso, levava as pessoas a concluírem que a Bíblia, ou seja, a suposta palavra de Deus, estaria errada. Em outras palavras, o uso da biologia para atacar os LGBTs virou algo meio sem fundamento. E é aí que começamos a refletir sobre o meme na capa deste podcast. Na medida em que não dava mais para usar ideias biológicas, o discurso homofóbico se voltou para a física e a química, para tirar os homossexuais de qualquer lugar de pertencimento ao mundo. Mas será que isso faz sentido? Bem, falando especificamente de átomos e de eletricidade, neste universo, positivo atrai negativo e duas polaridades de natureza semelhante se repelem. Com base nisso, quando as pessoas veem a atração entre dois homens ou duas mulheres, a primeira conclusão imediata é que se trata de uma violação das leis básicas da natureza, da ordem natural, etc. É um raciocínio até razoável e meio evidente. O problema é que ele parte do pressuposto que o mundo deveria ser de uma forma, quando na verdade ele é de outra. E neste caso, não são os homossexuais quem tem que explicar a sua existência. Quem deve alguma satisfação ao mundo é quem acha que somente a heterossexualidade é que deveria existir, quando não é isso que ocorre. Seja como for, para que possamos nos contrapor ao meme, é preciso que tenhamos em mente algumas coisas. Em primeiro lugar, seres humanos não são átomos para serem reduzidos às leis de funcionamento do mundo quântico. Se assim fosse, a molécula de água, H2O, como tem 3 átomos, legalizaria poligamia, por exemplo. Já moléculas que têm mais de 20 átomos poderiam ser usadas como argumento naturalista para dizer que surubas e bacanais são coisas naturais. E se tem na natureza, logo você pode fazer. Ainda nessa toada, se positivo atrai negativo e por isso relações homo são contra a natureza, então se eu tiver pensamentos positivos, atrairei coisas negativas para a minha vida.
Você consegue perceber como o pressuposto do meme é meio bobinho e superficial? Mas mesmo que seres humanos fossem átomos, o ar que respiramos é composto de O2, ou seja, de dois átomos de natureza semelhante. E aí entramos na segunda parte da argumentação. Como conciliar a questão da atração homoafetiva com a lógica de funcionamento da eletricidade, por exemplo? Afinal, duas polaridades iguais deveriam se repelir, não? Ou a homossexualidade não deveria existir, ou a gente talvez não compreenda bem como funciona o mundo. Bem, sem querer dar respostas finais para a discussão, eu gostaria de apresentar a vocês alguns aspectos filosóficos do debate, bem como pontuar algumas noções que vocês talvez não saibam. Vamos lá? Mas antes, dá aquele like e se inscreve no canal, vai? Fez? Então beleza. Quando falamos de reprodução humana, essa alegada metáfora da legislação do positivo e negativo é muito evidente. O pênis é positivo e penetra na vagina, o negativo. Só que, será que as relações homossexuais rompem essa lógica? Bem, se nós sairmos da reprodução e falarmos especificamente da sexualidade penetrativa, sim, porque existe sexualidade sem penetração. As relações homoafetivas, sejam entre homens ou entre mulheres, de certa forma, também perpetuam essa lógica. O ativo é o que penetra, o passivo é o que é penetrado. Ora, temos aí uma atração entre a condição positiva e a condição negativa. Só que se a gente olhar para além da penetração especificamente, positivo e negativo podem ser identificados em várias outras expressões da sexualidade. Se a gente vir o sexo oral, por exemplo, tem aquele que exerce a atividade e aquele que recebe a ação, tanto em relações homo quanto em relações heterossexuais. E quando a gente começa a olhar outras formas de sexualidade, a gente consegue ver as coisas de forma ainda mais profunda. Nas relações BDSM, por exemplo, tem um dominador ou a dominatrix e tem submissos e dominadas. Nos cortejos entre as pessoas, tem aquele que toma a iniciativa e aqueles que recebem a iniciativa. Em outras palavras, eu não sei se existe uma legislação natural ou espiritual no comportamento humano. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que se a gente tiver uma condescendência no olhar, você consegue enxergar essas duas polaridades, mesmo na diversidade. Se incluirmos nas palavras positivo e negativo as noções de atividade e passividade, ou seja, aquele que exerce a ação e aquele que recebe a ação, conseguimos ver vários polos duplos em um certo fenômeno. Bem, até aqui, acho que já dá para ver que se por um lado o meme inicial de que positivo atrai o negativo é meio simplista, ele também se aplica às relações homossexuais. Basta ter um certo olhar para ver. No entanto, quero chamar a atenção de vocês para um outro aspecto oculto dessa equação. Quando as pessoas se utilizam da física e da química para tentar legislar sobre a sexualidade humana, elas quase sempre olham o corpo das pessoas. Nesse sentido, cai num simplismo muito tentador de dizer que homens são o polo positivo e a mulher é o polo negativo. E os homens gays quase sempre são vistos como tendo uma polaridade invertida, por supostamente ter prazer anal, ou seja, receptivo. Só que tem um problema aí. Quando olhamos para a heterossexualidade, vemos uma pleiade de variedades comportamentais. Para começo de conversa, há muitos homens heterossexuais que sentem prazer no ânus. Duvida? Conversem com uma prostituta ou uma travesti. Eu já conversei com algumas prostitutas na Lapa e várias delas disseram que cerca de 70% de seus clientes pedem uma vez ou outra ou com bastante frequência o famoso fio terra. O prazer anal entre homens heterossexuais é bastante comum, embora poucos falem disso abertamente. E também há mulheres que sentem prazer em penetrar os homens. No Kama Sutra, essas mulheres são até citadas como mulheres varonis. Eu mesmo tenho amigas heterossexuais
que falam que sentem imenso prazer em penetrar seus namorados. Isso é também muito comum. Isso eu nem citei o fenômeno do crossdressing, né? Homens heterossexuais que curtem se vestir de mulher. Ou ainda, homens heterossexuais que gostam de serem dominados por fêmeas, ou seja, por dominatrixes. E no quesito homossexuais, também é grande a quantidade deles que não curtem penetração anal ou preferem outras coisas. Todo mundo que vive a vida ou que estuda a sexualidade sabe dessas coisas que estou falando. Vocês podem se perguntar, mas Felipe, o que você quer dizer com isso tudo? O que eu quero dizer com isso é que, embora em um nível simbólico, o corpo masculino seja mais representante daquilo que podemos chamar de uma polaridade positiva ou penetrante, e o feminino represente aquilo que chamaríamos de uma polaridade negativa ou receptiva, a mente parece ter uma enorme plasticidade. E plástico aqui no sentido grego da palavra, ou seja, aquilo que pode ser moldado. Embora a heterossexualidade e a penetração do pênis na vagina seja uma espécie de configuração padrão de corpos na natureza, a mente é a capacidade de vivenciar diferentes polaridades sexuais de maneira bastante plural e diversa. O homem pode ser heterossexual e gostar de penetrar mulheres. Mas se ele fantasia em ser dominado por uma fêmea que lhe sodomiza, naquele momento ele é a condição negativa, receptiva, penetrada. E a fêmea é o polo de poder, o positivo, o que controla e domina. Muitos homens, por exemplo, gostariam que suas esposas tomassem mais iniciativa na hora do sexo. O que eles estão dizendo é que, por mais que o papel de predador sexual seja mais frequentemente associado ao masculino, às vezes os caras queriam ser receptivos aos desejos e à iniciativa da mulher. Ou seja, eles queriam ser a condição passiva ou receptiva da coisa. Como vocês devem saber ou imaginar, essa variabilidade dos desejos e comportamentos sexuais se aplicam a todas as pessoas, independentemente se elas são homem ou mulher, homo ou heterossexuais. Ora, não há gays afeminados que são bastante ativos tanto em termos de penetração quanto em termos de iniciativa? Isso significa que nada é muito lógico no campo da sexualidade. A verdade é que a maleabilidade e a plasticidade da mente é tão grande que fica difícil ler o mundo a partir de uma legislação espiritual ou natural em termos de ativo e passivo, macho e fêmea. A mente das pessoas parece procurar ou ter a capacidade de vivenciar diferentes polos numa relação sexual, por mais que as pessoas possam não falar sobre isso abertamente. Mas esse tipo de coisa existe. Por fim, embora a heterossexualidade seja aquilo que possamos chamar de padrão na natureza e no comportamento sexual, nos meandros mais profundos da sexualidade humana há enorme pluralidade. A mente é capaz de vivenciar muitos polos em situações variadas. No entanto, é importante entendermos que essa coisa de positivo ou negativo é uma tentativa de ler o ser humano a partir de uma suposta legislação. Para ser honesto, eu nem sei se concordo com essa visão. Se as coisas fossem tão simples assim, uma vez que polaridades opostas se atraem, ao nos casarmos, devemos procurar uma pessoa muito diferente de nós? Mas será que um casamento assim dá certo? Nós não deveríamos encontrar pessoas que são semelhantes a nós a fim de tornarmos a relação mais harmônica? Mas neste caso, essas polaridades semelhantes não deveriam se repelir? Esses são só alguns exemplos de como é complicado ver as relações humanas como funcionando a partir de uma legislação metafísica. Relações humanas são complexas e podem dar certo ou errado em função de várias condições. Além disso, a sexualidade humana é absolutamente plural para a gente tentar reduzi-la a uma corrente elétrica. Para quem tem alguma boa vontade, você até consegue ver positivo e negativo em diferentes aspectos da sexualidade. No entanto, tenho lá minhas dúvidas sobre essa forma de enxergar o mundo. Mas e vocês, o que pensam sobre as questões colocadas aqui? Esse é o canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay.
Eu sou Felipe Dias e lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para que ele seja aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Lembrando que o Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!